Enquanto Santa Catarina tenta recuperar o dinheiro da compra dos respiradores fantasmas, alguns envolvidos no processo cumprem medidas cautelares. Dos 200 equipamentos, apenas 50 foram entregues. E os catarinenses ainda se perguntam: onde estão os 33 milhões de reais? Hoje, na segunda reportagem da série O Caminho dos Respiradores, os detalhes da investigação e o que aconteceu com os equipamentos que chegaram aqui no estado. Parque Renato Maia, Guarulhos, São Paulo. Parte daqui o sinal de uma das tornozeleiras eletrônicas dos envolvidos na compra dos respiradores hospitalares. Nesse apartamento de alto padrão, o empresário e médico paulista Fábio Guasti cumpre medida cautelar. Segundo a polícia, Fábio foi o responsável por toda a negociação com o Estado, mantendo contato com a servidora que autorizou a compra. Ele tinha o papel de pressionar os agentes públicos para obter a liberação do dinheiro. Para fugir da prisão preventiva, Guasti fez um acordo e está proibido de sair de casa das 8 da noite às 6 da manhã. Mas no dia 19 de março deste ano, ele percorreu mais de 12 quilômetros e retornou às 8h41, violando a determinação judicial, como consta no relatório do DEAP anexado ao processo. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. É nesse condomínio de luxo com apartamentos avaliados em mais de R$1,5 milhão de reais que vem o sinal de outra tornozeleira. Aqui está César Augustus Braga. Segundo os investigadores, Braga teve o papel de aproximar Fábio Guasti com Pedro Nascimento Araújo, que controlava a Vegamed. Pedro vive bem perto dali, no Leblon, mas, diferente dos demais, é o único que não usa tornozeleira eletrônica por não ter sido encontrado até hoje. E é em nome de Pedro que está registrada a Vegamed, utilizada para a contratação e que viabilizou o dinheiro para o suposto grupo criminoso. Conforme a investigação, Pedro consultava a conta da empresa para monitorar o depósito dos 33 milhões e informava a Guasti para que pressionasse o Estado, como revelam mensagens enviadas por ele. Ainda assim, a Vegamed continua habilitada a participar de licitações, como mostra o Cadastro Nacional de Empresas. Aqui em Santa Catarina, a empresa está suspensa de negociar com o governo por 6 meses. A sanção foi publicada na última sexta-feira pela atual secretária de Saúde, Carmen Zanotto, que assumiu recentemente a pasta. É também do Rio, mas de Várzea Grande, que vem o sinal de outra tornozeleira. Mensagens indicam que Davi Perini Vermelho seria um sócio da Vegamed. Didê, como é conhecido, foi preso em junho do ano passado, mas solto um mês depois por um habeas corpus expedido pela Justiça. Segundo o processo, Didê deixou o Rio e veio até essa empresa, em Joinville, Santa Catarina, para providenciar o envio de uma carga de 100 mil testes de Covid-19. A compra custou 11 milhões de reais. O dinheiro teria vindo da negociação da Vegamed com o Estado, e a intenção era revender os testes com valores maiores, gerando ainda mais lucro ao grupo. Enquanto o processo continua, Didê segue atuando como presidente da Câmara de Vereadores de São João do Meriti, também no Rio. É um momento de muita alegria, eu acho que na história dessa casa. Desse condomínio de alto padrão em Biguaçu, Santa Catarina, vem o sinal das tornozeleiras de outros 2 suspeitos. Douglas Borba é apontado como pessoa próxima a Fábio Guasti. Ele teria indicado o empresário para a servidora Márcia Pauli. No mesmo endereço vive o advogado Leandro de Barros. Conforme o processo, Leandro foi chamado por Douglas para acompanhar os trâmites, com o papel de impedir que o Estado adotasse providências que pudessem interromper a compra dos respiradores. O inquérito foi encaminhado pelo STJ à Vara Criminal de Florianópolis e aponta para a suposta prática de fraude, peculato, lavagem de dinheiro
direitos e valores e organização criminosa. Independentemente de quem foi envolvido, quem é culpado, a sociedade se questiona. E esse dinheiro, né? Exatamente, porque daí nós temos esses 3 passos que eu comentei contigo, né? O planejamento deve ter sido feito, né? Não da forma adequada. O trâmite, que foi saber com quem que se estava contratando, né? Quem era essa empresa, por que ela foi escolhida, mesmo estando diante de uma contratação direta. E a parte final, né? Sim, afinal, qual foi o objeto que foi entregue? Não era o objeto que estava sendo buscado. Com preço também inadequado. Até hoje, nenhum dos respiradores do modelo exigido pelo Estado na contratação foram entregues. Os 50 que chegaram têm um custo 3 vezes menor do que o previsto no contrato. E a qualidade é inferior. Com as irregularidades, a Receita Federal apreendeu esses bens e entregou para doação. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, dos 50 aparelhos, só 9 foram considerados aptos para uso. O que ficou constatado é que eles servem apenas para situações semicríticas, como o transporte de pacientes até o hospital, não sendo recomendado, por exemplo, o uso em UTIs. A maioria dos 9 equipamentos estão em hospitais do Oeste e Norte Catarinense. Os outros 41 foram abandonados no depósito da Secretaria de Estado da Saúde sem um destino definido. Mais de um ano depois, o Comitê Interinstitucional de Moralidade Pública da OAB concluiu um relatório sobre a compra desastrosa. O documento propõe medidas para prevenir novas irregularidades, já que, por enquanto, ninguém foi punido. Nós dividimos ela em 3 comissões. Nós encaminhamos para a Comissão de Moralidade Pública, que instaurou um procedimento para acompanhamento de todos os órgãos de fiscalização e delegacias para saber o que eles estavam fazendo, né? Cumprindo mesmo a legalidade, se havia necessidade ou não de um inquérito. Enviamos para a Comissão de Licitações e Contratos, emitir um parecer do que, em situações como essa de calamidade, deveriam ter sido feitas. Ou seja, prezando pela transparência, pela publicidade, pela concorrência. Também encaminhamos para a Comissão de Compliance e Integridade, que trata justamente assim dos procedimentos internos vamos falar assim, de boa fé mesmo, né? E também de transparência, para que fatos como aquele que ocorreram não acontecessem mais. A defesa de Douglas Borba afirmou que ele não teve envolvimento no processo de compra. Informou ainda que o inquérito está avançando, mas permanece em segredo de justiça e que, por esse motivo, não pode se manifestar sobre o assunto. Por esse mesmo motivo, a defesa de Leandro de Barros disse que não pode dar mais explicações. A defesa de César Braga afirmou que ele não participou da compra e, portanto, não cometeu crime algum. Disse ainda que não teve ganho nenhum com o negócio. Nós tentamos contato com a defesa de Fábio Guache, que não atendeu às ligações e não respondeu às perguntas enviadas pelo site do escritório. Procuramos a Câmara de Vereadores da cidade de São João do Meriti para saber o posicionamento de Davi Perini, mas não recebemos resposta e não conseguimos localizar a defesa de Pedro Nascimento. E amanhã, na última reportagem, então, da série O Caminho dos Respiradores, o possível envolvimento do governador afastado, Carlos Moisés, na compra dos equipamentos.